Nesse bate-papo, vamos falar sobre tecnologia, glossário de tradução e processo. E para me acompanhar nisso, eu tô aqui com Vorne Coutinho, head da Uno Traduções, especialista em traduções há mais de 20 anos. Coutinho, a Uno se utiliza de alguma tecnologia nos seus processos de tradução? Eu sei que sim, mas eu quero ouvir você falar. Claro. Obrigado, Aline. A gente usa tecnologia. Nós somos certificados Microsoft. Uhum. Todos os softwares da Uno são originais. Nós investimos pesado em tecnologia. Toda empresa de tradução de grande porte utiliza uma plataforma de memória de tradução. Uhum. Nós utilizamos uma plataforma internacional. Nós utilizamos uma IA especializada em tradução. Essa IA, ela trabalha dentro da plataforma de memória de tradução com as nossas memórias de tradução, os nossos glossários e os nossos dicionários. Coutinho, como é que funciona isso tudo? Como é que... Vou te dar um exemplo. Hoje você me entrega um manual de um equipamento. Um exemplo, um trator, Uhum. Sim. do fabricante X. E eu fiz a tradução desse manual e eu gerei uma memória de tradução daquele original com a tradução. O mesmo fabricante me entrega um outro manual de um outro equipamento. Também um trator, só que numa versão diferente. Sim. Nós vamos editar aquele segundo documento e vamos rodar a memória de tradução que eu já tenho desse manual que já foi feito. Uhum. Então nós vamos aproveitar a terminologia técnica e vamos otimizar o prazo de entrega e reduzir o custo também. Sim. Quando você fala em aproveitar a terminologia técnica, eu vou lembrar a você que cada cliente da Uno, nós montamos um glossário para ele. Porque Cada um tem um. cada um tem um. Ah, legal. Nós temos um glossário de cada cliente. Nós temos um glossário por segmento. Por que isso? Um exemplo muito claro. Dentro do mercado de petróleo e gás, você tem N palavras que têm diversos significados. Então, se eu pegar um termo chamado gasket, vai ser junta para o cliente A, gacheta para o cliente B, vedação para o cliente C. Caraca. Se eu trocar a ordem, não está errado. Sim. Mas o estilo do meu cliente é aquele que está no glossário dele. Normalmente ele sempre traduz para esse termo e você mantém esse termo sendo traduzido. Exatamente. A plataforma, ela já sinaliza para mim que a tradução daquele termo é essa. Eu mantenho? Sim ou não. Sim. Então, a plataforma, deixando muito claro, ela é um facilitador. Você tem um humano que vai operar a plataforma e dentro dela tem uma IA própria de tradução, licenciada, Sim. que é muito importante deixar isso muito claro, que vai otimizar o trabalho. E vou rechaçar. A IA, ela facilita, mas ela não é a solução. Enquanto você achar que IA vai resolver, você vai ficar dando murro em ponta de faca. E ia ficar refém da ferramenta. Também. Então, assim, hoje nós temos as plataformas de memória de tradução, uma IA licenciada dentro da plataforma, todos os nossos softwares de design, Uhum. todo o pacote Windows da empresa e também o pacote Office, tudo original. E lembrando que a gente até falou isso sobre nos bate-papos anteriores, que você é licenciado do governo americano. Isso. Então, assim, essas certificações, a gente vai falar agora um pouquinho de LGPD, não podem ser feridas, porque existem clientes, né, muito rígidos com questões de, principalmente LGPD. Eu acho que hoje todas as empresas são rígidas em Sim. relação ao LGPD. Sim. Então, assim, essas plataformas não ferem LGPD. De forma alguma. De forma alguma.
Nós temos uma preocupação muito grande com relação ao que nós traduzimos Uhum. e aos dados que nós temos. Temos clientes que pedem que, depois que entreguemos a tradução, que a gente destrua o arquivo. Então, ele é Uhum. deletado. É comum? Ele é deletado. Temos clientes que pedem que, antes de eu fechar a tradução do manual, antes de colocar ele já no arquivo final, para ele mandar para a gráfica, ele quer ler para ver se a terminologia está de acordo. Isso é muito comum. Mesmo em arquivos com páginas e páginas e páginas? Mesmo assim. Caramba. Por quê? Porque imagina se eu traduzo um termo que para o cliente é de um jeito e eu mesmo traduzindo da forma certa, eu coloco outro. Imprimiu e o cliente vai ficar insatisfeito. Então a gente faz o que o cliente solicita Uhum. para que ele tenha a Segurança. satisfação no trabalho, E a a segurança segurança também, né? tá? O que eu posso adiantar para você é que às vezes o próprio cliente me entrega o glossário dele. Ah, interessante. Coutinho, eu quero que você use o meu glossário. Ou eu monto um glossário e mando para ele validar o glossário. Coutinho, como é que você trabalha com um cliente que não te dá um glossário e é o primeiro trabalho dele? É igual um casamento. Tudo é ajuste. Você manda o trabalho, o cliente vai dizer assim, olha, eu fiz alguns ajustes porque o meu estilo é diferente. Aí ele me manda o trabalho de volta, nós abrimos a plataforma, vamos lá na memória de tradução desse cliente e fazemos as alterações nos termos que ele alterou por estilo. Uhum. E vamos deixar uma coisa clara, tá? Sem demagogia, nós somos humanos. Claro. Erramos também. Isso é natural. Não existe nenhuma empresa de tradução 100% eficaz. Claro. Não existe. Se alguém falar, desculpa, está sendo leviano. Então, nós fazemos da forma como que seja feito, da melhor opção para o cliente. Se ele me entrega um glossário, vou nele. Se for um relacionamento que está começando agora, a gente começa a montar um glossário para ele validar, ok? Perfeito. E, assim, falando um ponto de vista de até como consumidora, e até vendo um lado das empresas sobre um planejamento estratégico, né, que visa economizar tempo, energia e dinheiro, é interessante procurar empresas, por exemplo, a Uno, e fazer uma pesquisa que segmentos ela atua. Porque se ela já atendeu determinado segmento, determinada empresa, é muito provável que ela tenha familiaridade de traduzir terminologias complexas, né? E de crucial importância até para determinados documentos. Eu vou abrir um pouco mais do que você acabou de falar. Nós temos um cliente que fabrica maquinário. E ele atende o mercado de petróleo, de mineração, o mercado florestal. Uhum. Então, eu o atendo fazendo tradução técnica dos manuais dos equipamentos, jurídica dos contratos e também a tradução juramentada. E deixando muito claro que você nunca traduz e nunca só faz tradução juramentada de contrato, ou certidão, ou diploma, ou histórico. Você pode fazer a tradução juramentada de qualquer documento. Uhum. Como eu te falei no outro bate-papo, tradução juramentada tem valor legal. Então, se você, um exemplo, precisa fazer a importação de um maquinário, a aduana pode exigir a tradução juramentada do manual, da nota fiscal, da invoice de pagamento, uma troca de e-mail, ou seja, qualquer coisa. Ah, e outra coisa, troca de e-mail, WhatsApp, é muito comum fazer tradução juramentada também. É. Junta um combo, então, que tem que ter muito planejamento, né? Que é a tradução técnica, isso, com terminologias técnicas validadas e com conformidade
junto com a tradução juramentada, Exato. que depende de um tradutor juramentado. Exato. Então, as empresas têm que ter realmente a tradução como algo estratégico Uhum. e não só, vamos deixar para depois, esse é o processo final. Então, na verdade, é um processo até inicial, né? E vou além. Como eu te falei, a gente atende hoje mais de 300 empresas nacionais e multinacionais. Sim. Então, a minha demanda de trabalho é muito grande. Uhum. A minha equipe interna não supre. Então, nós buscamos no mercado profissionais, técnicos, que firmam um contrato com a ONU de não empregabilidade, que assinam um NDA com a ONU, nos moldes dos NDAs que eu assino com os nossos clientes, e que acessam a nossa plataforma e que fazem o trabalho diretamente na plataforma. Esses profissionais são profissionais que têm uma bagagem de mercado muito grande e a confidencialidade no que ele está fazendo, já fez, também é muito respeitada. E todos esses profissionais, eles são de vários segmentos, diversos idiomas, e são profissionais que agregam muito ao nosso time. Claro. Só para te dar um número, nós estamos em 2025. Até agora, de janeiro até agora, nós temos mais de 70 milhões de palavras traduzidas. Caramba, é muita coisa. Eu acho que já vamos chegar a 90, porque eu não atualizei ainda o nosso CRM. Caramba, é muita coisa. Então, se eu tenho uma equipe e eu vejo que eu tenho possibilidade de aumentar mais ainda o meu mercado, eu tenho que adaptar a minha equipe ao mercado, Com certeza. tá? Vou fazer uma pergunta que eu já sei a resposta. Mas eu quero ouvir você comentando sobre. Se dá para substituir o tradutor por IA, pela plataforma, por alguma tecnologia, ele pode ser substituído? Não. Você não pode substituir o ser humano. Mais uma vez eu vou rechaçar isso. A IA, ela auxilia. Ela é uma facilitadora. Ela não é a ferramenta que você vai usar 100%. Você vai, assim, te auxiliar. E nunca façam uma tradução sem ter acesso aos glossários técnicos específicos, aos dicionários técnicos específicos. Porque se você usar IA por usar, você está correndo um grande risco. Que não é só você pegar e vou até usar um termo, um jargão aqui, jogar lá na IA, sem ter uma base terminológica, né? Eu vim da área da saúde e é crucial você saber o que você está traduzindo para poder até, às vezes, é um manual de segurança. Se você não traduz certo um manual de segurança de chão de fábrica, por exemplo, você está botando em risco a vida das pessoas, num termo que parece bobo, né? Parece, é só mais um termo. Não é só mais um termo. Aline, eu vou te fazer uma pergunta. Eu vou te dar um texto em português e eu vou pedir para você colocar numa IA para ela traduzir para alemão. Uhum. Você fala alemão? Não. Você vai confiar no que está escrito? Não. Você acredita que uma palavra em alemão pode simbolizar até 8 palavras em português? Eu soube disso. E aí? E como que eu checo? Você vai fazer a tradução do teu currículo para apresentar numa empresa na Alemanha. Vai usar uma IA. Se tiver traduzido da forma errada, você vai ter a mesma chance do que um profissional que também está pleiteando a mesma vaga que usou uma empresa de tradução? E o risco só aumenta quando são idiomas, até que a gente comentou, né? Mais de difícil compreensão geral, né? O alemão é difícil, o neerlandês é difícil, Sim. o árabe é muito difícil. Sem falar de chinês, japonês, coreano. Muito. Então, não adianta você fazer o uso de uma IA
colocando o texto que ele vai te dar, ela vai te dar a tradução e opa, está traduzido, vou usar. Não faça isso. Não faça isso. Finalizamos aqui um bate-papo sobre IA, voltando nesse assunto tão polêmico e tão necessário ser discutido, com o Coutinho da UNO Traduções. Muito obrigada. Nos acompanhe para novos temas sobre serviço de traduções e até o que você necessita para saber sobre o seu processo.